Vamos falar da formulação variacional não relativista. O que significa? Todo mundo já, alguns de vocês, todos até, já viram que quando a gente faz a formulação relativista, a gente escreve uma densidade de Lagrangiano, que é menos 1/4 de FMI ao quadrado, tira as equações de massa. Nós vamos chegar depois. Mas eu estou querendo propor uma coisa que seja um pouquinho mais assim, mais básica, né, mais intuitiva, para a gente poder ver como é que naturalmente a formulação relativista está por trás das equações de massa. Então vamos partir do seguinte pressuposto. Né? Para nós, como sempre, o nosso pressuposto é que os elementos fundamentais do eletromagnetismo são o potencial, os potenciais. E aí vamos fazer uma analogia, né, com o sistema mecânico. Né? Quando a gente tem, acho que já está ficando calor, né? Quando a gente tem um sistema mecânico, né, de partículas, por exemplo, descritas por certas coordenadas, sabe o que você está com a chave aí nessa aula? Obrigado. Então, quando a gente pensa a gente tem um sistema de campos. Qual é o papel do campo? O papel do campo é generalizar a noção de coordenada. Quando a gente fala de partícula, a gente tem um sistema unidimensional. A gente tem uma partícula, né, descrita por certos graus de liberdade, sei lá, que eu chamo de QI e de T. E a gente monta, né, aquele que a gente chama, né, na formulação lagrangiana, a gente monta o lagrangiano, que é algo que vai conter energia cinética, então algo que vai contabilizar todos os termos em velocidade ao quadrado, né? Então a gente vai ter um lagrangiano que depende das velocidades, e a gente pode ter nesse lagrangiano também um potencial que dependa das coordenadas. A gente vai medir basicamente a energia cinética e a energia potencial, contabilizando, né, os campos e seus quadrados, né? Pensa nesse sistema, tira daí as equações de Euler-Lagrange, faz variações arbitrárias em relação a Q, e ganha as equações de Euler-Lagrange. Nesse caso, né, ao invés de ter coordenadas QI de T, nós temos que o nosso sistema é um sistema contínuo, né, que tem uma radiação. Essa radiação está descrita por dois potenciais, um potencial φ, função de T e de x, e função de T e de x. Então, tudo aquilo que pode contabilizar a energia do sistema vai ser a variação temporal dos campos. Isso aqui vai medir as velocidades desses campos, o quanto esses campos dependem do tempo. Mas agora, esses campos também, eles dependem da posição. Então eu posso ter, o campo ele pode ter energia não só porque ele vibra muito no tempo, ele tem uma frequência, mas ele também tem um comprimento de onda. Então ele pode ser um campo mais, né, que dependa mais fortemente da posição, ou pode ter um campo que dependa mais suavemente da posição, tem um comprimento de onda grande, ou seja, um gradiente do campo aí vai ter uma pequena energia, ou esse campo aqui que tem uma variação muito grande, tem um comprimento de onda pequeno, ele vai estar vibrando mais. Então a gente vai poder contabilizar a energia também, levando em conta as derivadas desses campos aqui. Quer dizer, um campo escalar, eu só posso medir a variação espacial dele através do seu gradiente. Mas no campo vetorial, a gente pode medir a variação espacial dele tomando a sua divergência, então que vai medir, né, o quanto o campo varia longitudinalmente, e o seu rotacional, é quanto o campo varia transversamente a sua própria posição. Bom, então, claro que o próprio potencial também, quer dizer, a gente pode ter isso tudo aqui estaria medindo, vamos dizer, energia cinética. Isso aqui seria a energia cinética, porque só apenas a dependência do campo no tempo. Agora, esse termo aqui estaria medindo, vamos dizer assim, uma energia, né, que a gente chama de gradient, energia de gradiente. Né? Quer dizer, a energia advinda, né,
também da variação do campo com a posição. O campo ele tem uma variação espacial, ele depende espacialmente, né? E aí isso aí confere a ele uma certa energia. Ele pode ter um vetor de onda maior ou menor, um comprimento de onda maior ou menor, então estou, de uma certa maneira, contabilizando a energia devido à variação espacial do campo. Claro, aí a gente pode ter uma energia potencial que pode depender dos próprios campos, né? Algo que depende do potencial de fio, potencial de ar, não importa. Então, posso também medir uma energia potencial, quer dizer, uma energia acumulada dos próprios potenciais. Mas o que eu estou adotando, do ponto de vista que eu estou adotando aqui, é que o objeto fundamental para nós são os potenciais. Então, a gente vai construir o análogo, né, de uma densidade, um análogo de um lagrangiano para a partícula. Vamos contabilizar os termos de energia cinética e vamos contabilizar os termos de energia potencial, né? E vamos pensar no seguinte, vamos pensar que eu estou querendo falar de um sistema livre, estou falando da radiação livre. Essa radiação está se propagando livremente no vácuo. Então, se eu tenho um sistema livre, a gente sabe que o lagrangiano tem que ser no máximo, né, quadrático. O termo de energia cinética, o meio de MV2, né, então o lagrangiano é isso. Se eu tiver um termo de acoplamento, né, posso incluir também acoplamentos com fontes. Então vamos pensar, vamos tentar escrever. Como agora eu estou falando de campos, né, quer dizer, a nossa ideia é que quando a gente escreve um sistema de partículas, a gente tem um lagrangiano. Vamos imaginar agora, quer dizer, como as minhas coordenadas, a gente, quer dizer, o objeto fundamental para nós, quando a gente fala do princípio da mínima ação, o nosso objeto fundamental é a ação. E essa ação, né, é integral entre o tempo inicial e o tempo final, né, de um lagrangiano, né, que depende das coordenadas do problema, né, das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e eventualmente até do T. Em geral, a gente não tem dependência explícita de T, porque a gente tem conservação da energia. Então, o lagrangiano independe de T, significa que a energia é conservada. Então, vamos fazer um análogo aqui, só que para nós a ação, então, só que as nossas variáveis do problema, agora eu não estou medindo o campo, não estou medindo as coordenadas só na sua evolução temporal. As nossas coordenadas agora dependem de T e de X. Então, qualquer campo, né? Quer dizer, isso aqui é um campo de T e de X, isso aqui é um A de T e de X. Então, eu vou ter que, no meu problema não é mais unidimensional. O meu problema é unidimensional no tempo e n-dimensional, se eu fizer assim, pode até colocar aqui, vamos botar assim, d dimensões espaciais. Você pode colocar, se quiser, assim, n dimensões espaciais. Então, o problema está nas n coordenadas espaciais. Nesse caso, a gente está tomando 3. Vamos fazer o problema em 3 dimensões. Por que eu quero fazer o problema em 3 dimensões? Porque a gente sabe que o rotacional de A, por exemplo, em 2 dimensões é uma coisa, em 3 é outra, em 4 é outra. Então, para evitar esse problema de rotacional variar de acordo com a dimensão, vamos fazer o problema primeiro em 4 dimensões, umas 3, né? E depois a gente pode generalizar. Se a gente for fazer o mesmo problema, vou deixar a tarefa para vocês fazerem o mesmo problema em 1 mais 2, vocês vão ver que é mais complicado. E descer uma dimensão às vezes complica mais. Vou deixar depois a tarefa para vocês fazerem. Então, olha lá. Então, só que aqui, então, quer dizer, isso aqui tudo, né? Vai ter que fazer o papel daquilo que nós chamamos de lagrangiano. Esse é o lagrangiano integral no tempo. Então, como esse pedaço aqui, ele vai incluir uma derivada espacial, um elemento de volume espacial, o que eu vou ter aqui é o que a gente chama de uma densidade de lagrangiano. Quer dizer, a densidade de lagrangiano, a densidade, né, integrada no setor espacial, ela dá para a gente o que é o lagrangiano usual da mecânica. O lagrangiano que já só leva em conta, agora eu integrei em X, então eu estou só levando em conta agora a dependência em T. Então, nós vamos escrever para nós, então, ao invés de trabalhar com o lagrangiano L, devido ao fato de nós termos agora uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais, vamos estar trabalhando com esse objeto aqui, que na verdade ele está dentro do que é importante para nós é a ação. E a ação para nós é integral em todo o espaço, tudo aquilo que envolve a dependência dos campos, meus campos dependem de T e de X, então eu vou integrar em todo o setor espaço-temporal esse objeto aqui faz o papel da densidade lagrangiana. Isso aqui é lagrangiano por unidade de volume. Lagrangiano por unidade de volume integrado por volume dá o lagrangiano. Lagrangiano tem dimensão de energia. Então está lá essa questão. Então eu vou trabalhar com esse objeto aqui, porque os nossos campos dependem de T e de X.
Então vamos propor uma expressão geral e vamos ver como é que a gente pode, né, a partir daí, tirar as equações de Maxwell. Para nós, o nosso lagrangiano, ele vai medir todas as possibilidades de energia cinética. Eu posso ter um termo, claro, eu vou dar constantes, que depois a gente vai acertar. Então eu tenho uma constante alfa de ponto ao quadrado. Estou medindo a energia cinética do potencial φ. Posso ter um termo que vai medir a energia cinética do átomo. Então, a ponto ao quadrado, a ponto escalar a ponta. Vou colocar um termo que eu posso medir só a energia do gradiente de φ. Vou botar aqui o termo gama, gradiente de φ, escalar gradiente de φ. Vou chamar de gradiente de φ ao quadrado. Tem um termo que eu posso chamar, não vou botar delta, porque depois a gente vai fazer variação, vai usar a letra delta. Então vamos botar aqui sei lá, um gama linha, eu botei alfa, beta, então vamos botar aqui a gama linha, divergência de A ao quadrado. Estou medindo também, né, a variação de A no sentido longitudinal. Alfa, beta, gama, delta, y, epsilon. Vou botar aqui um gama, duas linhas, e aí o rotacional de A ao quadrado. Rotacional de A, escalar, rotacional de A. Agora, isso aí não é tudo dos termos cinéticos. Eu agora posso começar a misturar esse objeto. Eu posso, por exemplo, pegar termos que sejam cruzados. Φ ponto. Eu não posso construir uma grandeza escalar a partir... Porque lembre-se que o meu lagrangiano tem que ser no máximo quadrado. Eu estou descrevendo um sistema livre. Então, o meu sistema é um sistema livre. Os campos é um campo de radiação livre. Então, eu só posso ter no máximo termos quadrados. Por quê? Qualquer termo quadrático me dá uma equação diferencial, me dá uma equação de campo linear. Então, isso me mostra que o sistema é livre. Vou deixar as energias potenciais para o final, mas então eu já computei todos esses termos aqui da forma diagonal, cada termo desse sozinho ao quadrado. Agora eu vou começar a fazer os cruzamentos. Por exemplo, eu não posso misturar φ ponto com A ponto, esse cara aqui é vetor. Então, se eu misturar. Outra coisa que a gente imagina sempre que o lagrangiano tradicional para nós, ele vai sempre depender das derivadas primeiras, que ponto ao quadrado. Então, em geral, por que eu não posso escrever um lagrangiano que tem aqui dois pontos? Em princípio, eu posso. Eu posso escrever um problema em que o lagrangiano dependa da aceleração, dependa só da velocidade. Quem já conhece o problema, né, da reação de radiação, o problema da força de Abraham-Lorentz, sabe que a gente tem situações em que eu posso ter um lagrangiano que dependa também das derivadas segundas da posição. E isso aí vai dar uma equação diferencial de terceira ordem. Não é o caso canônico. Então, claro que eu poderia, se eu tiver, posso fazer um princípio variacional, eu posso ter um lagrangiano que dependa de que dois pontos, que dependa de que ponto, que dependa de que. Só que as equações de Euler-Lagrange vão ser d2, dt2, né? De dr daqui dois pontos, menos ddt, dr dq ponto, mais dr dq igual a zero. Então, eu rederivo as equações de Euler-Lagrange para levar em conta essa dependência. Em geral, as equações de Euler-Lagrange são essas aqui. Derivada primeira, uma derivada, apenas de uma derivada. Então vamos partir desse pressuposto também. A nossa densidade lagrangiana, por descrever um sistema livre, ela tem que ser no máximo quadrática dos campos. E eu vou levar em conta também que ela tenha apenas, né, derivadas primeiras temporais do campo. Então, se eu pegar um termo desse tipo, ele já teria derivada temporal segunda, né? Então, vamos deixar por enquanto as coisas assim. Vou pegar sempre uma derivada temporal e uma derivada espacial. Pergunta: poderia colocar derivadas temporais segundas? Posso. Eu teria um sistema mais generalizado do que Maxwell. Para Maxwell, né, as equações de Maxwell são todas de primeira ordem nos campos. Todas têm derivada temporal e derivada espacial. DDT, gradiente, rotacional. Então, por isso que eu estou pensando no paradigma de Maxwell. Então, para mim, eu vou ter sempre objetos que vão depender de uma derivada temporal ou de uma derivada espacial. Então, esse terço aqui, eu posso fazer cruzamento, não dele com esse. Nem desse com esse, porque esse aqui é um vetor, eu posso combinar um escalar com um vetor dando um escalar com um vetor dando um escalar.
poderia cruzar esses dois termos aqui, por exemplo. Posso colocar um termo aqui, já coloquei alfa, beta, gama, eu vou botar aqui o termo agora A, coeficiente A, que a gente pode ajustar depois, que vai ser φ ponto com a divergência de A. No final já vai ver, sabe esse termo que efetivamente contribui para as equações de Maxwell, né? Então, esse termo aqui tem uma derivada temporal e uma derivada espacial. Todos os termos aqui, se vocês observarem, são termos quadráticos nas derivadas. Φ ponto, A ponto, gradiente de φ, divergência de A, rotacional de A. Agora eu tenho termos também que são quadráticos nas derivadas, mas na derivada mista. Aqui eu tenho uma derivada temporal e aqui eu tenho uma derivada espacial. Então, eu peguei esse termo aqui eu não posso juntar com esse, porque o rotacional é um vetor. Então, se eu juntar esses dois termos, eu não vou formar um escalar, sendo quadrático, né? Vamos deixar os potenciais para depois, os termos puros de potencial para depois. Então, o φ ponto, eu já pude fazer com ele o que eu queria, né? Esse termo aqui, de repente, eu posso juntar com esse. Eu posso pegar um termo que vai ser a ponto do gradiente de φ. Esse termo aqui está medindo a derivada temporal do A, escalar, gradiente de φ. Isso aqui é um escalar. Está querendo formar alguma coisa que esteja medindo, né, a energia cinética do sistema, né, devido à variação do tempo e devido à variação da posição dos campos também. Então, esse termo aqui, eu posso cruzar com eles. A ponto com divergência de A não dá. A ponto eu posso cruzar com rotacional de A. Aqui, mais um B'. Vou botar C para não confundir com velocidade da luz, que a gente vai poder precisar depois, né? C é uma constante que a gente não gosta de mexer muito, porque ela é a velocidade da luz, então vamos colocar aqui. Então, B', eu posso pegar o B' com o A', escalar, rotacional de A. Você está dividindo também, de uma certa maneira, uma energia cinética. Então, a linha com rotacional de A. Agora, gradiente de φ, né, já peguei com ele mesmo, já peguei com o vetor. Eu posso pegar o gradiente de φ com divergente de A, não posso, porque isso aqui vai dar um vetor e um escalar. Eu posso pegar o gradiente de φ e o rotacional de A. Eu posso ver o produto escalar, né, vou botar aqui D, por exemplo, né, o gradiente de φ, escalar, rotacional de A. Isso aqui dá, isso aqui não dá também, né? Porque gradiente divergente do vetor, né? E o rotacional do vetor, né? Então tem, já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coeficientes. Acho que a gente fez tudo, né? Tudo, quer dizer, os termos diagonais, esse com esse com cada um consigo próprio, depois a gente fez os cruzamentos, né? Então esse aqui não pode com esse aqui não pode com esse aqui foi com esse aqui foi com esse, a gente fez, né? Eu aponto com o gradiente de φ, esse não pode, esse aqui eu fiz a ponta com o rotacional, depois o gradiente de φ, com esse aqui não pode, foi esse aqui, então a gente fez tudo aí. Todos os termos que são quadráticos nos campos e que tenham duas derivadas, né? Não importa se seja temporal com temporal, temporal com espacial, espacial com espacial. Eu estou contabilizando todas as formas possíveis, né? Esse sistema está oscilando no tempo, no espaço, variando no espaço e no tempo, todas as contabilizações possíveis de energia. E depois a parte de energia cinética, de energia potencial. A parte de energia potencial é alguma coisa que depende só do campo, que não está contabilizando nem a variação temporal do campo, nem a variação espacial do campo. É alguma coisa que vai depender só do campo. E eu quero só coisas quadráticas, porque eu quero formar um sistema livre. O sistema livre ele não pode ter acoplamento, mas termo cúbico vai dar termo quadrático, na equação de movimento vai dar termo não linear. Então, isso aí está designando não linearidade, significa interação. Então, nós queremos só termos quadráticos nos campos. Então, o único jeito de botar uma energia potencial aqui seria, sei lá, chama um parâmetro aqui, psi, φ ao quadrado, um parâmetro que eu posso chamar de psi' A escalar A. Então,
isso aqui é uma escalar. Então, esses são os termos potenciais, né? Tipo energia potencial, né, dos campos. Poderia colocar isso. E aí eu posso pensar, esses campos podem estar acoplados com alguma coisa externa que não seja o próprio sistema. Então, eu poderia ter um termo aqui, que seria alguma coisa do tipo zeta, φ, acoplado com um ρ, uma densidade escalar, eu tenho um agente externo, né, que é alguma coisa que é um escalar, e o meu campo A, ele vai se acoplar com uma fonte, com alguma coisa externa também, que eu vou chamar de J. Né? Todo mundo já entendeu até porque ρ e J. Tá, mas a gente está entendendo que a gente está acoplando o campo com alguma coisa externa. Né? Então esse meu campo aqui está acoplado com alguma agente externo que não é o próprio campo. Isso aqui pode ser, isso aqui é uma física que eu não conheço. Então quando eu não conheço eu chamo de ρ. O que pode ser esse ρ? Pode ser uma distribuição de carga eletrônica, então pode ser uma distribuição de cargas de spin 1, eu não sei qual é a origem microscópica desse objeto. Tem um sistema externo que tem φ, quer dizer, o φ tem que se acoplar com um sistema externo escalar e o A tem que se acoplar com um sistema externo que seja vetorial. Então, com isso aqui, a gente acredita ter varrido, né, todas as possibilidades de escrever uma densidade de Hamiltoniano que possa contabilizar tudo aquilo que esse sistema de campo pode ter de energia. Energia cinética dele, a energia toda dele, ou a energia dele interagindo com algum sistema externo. O sistema externo é um ρ e um J, que eu não sei ainda quem é. Depois a gente pode, tem uma distribuição de carga no sistema, eu vou dar os detalhes do sistema, eu vou saber quem é ρ, e vou saber quem é J. Mas para mim, ρ é um ρ de Tx e J é um J de Tx. O que está dentro do ρ, eu não sei se é partícula carregada com spin 1, com spin 0, com spin 2, eu não sei o que está dentro desse ρ. Então, é um detalhe que não vai me interessar para a interação, por enquanto. Muito bem, o que nós sabemos também quando a gente tem um lagrangiano na mecânica clássica? Na mecânica clássica, nós sabemos que termos, né, que são derivadas totais, sempre que eu modificar o lagrangiano, se eu acrescentar um lagrangiano, um termo que seja uma derivada temporal de uma função f de t, eu sei que esse termo aqui, ele vai estar medindo apenas, né, a função f do tempo inicial e do tempo final. Eu não sei nada do que está acontecendo nos tempos intermediários, quer dizer, do ponto de vista unidimensional, esse termo aqui vai ser o f de t final menos o f de t inicial, ou seja, é uma condição de fronteira. A dinâmica do sistema, ela está na parte interior. Então eu preciso conhecer o que está acontecendo dentro do intervalo de tempo. A gente sabe então que isso aqui realmente não afeta as equações de Euler-Lagrange. Sempre que a gente acrescentar um termo de derivada total a um lagrangiano, esse termo na ação ele é inconsequente, então as equações de Euler-Lagrange, a dinâmica do sistema não se altera devido a isso. Claro que, no caso de um sistema daquele tipo, como agora eu estou integrando não só em t, mas eu estou também integrando em x, então é claro, se eu acrescentar ao L um termo que seja a derivada temporal de alguma coisa, significa que eu vou estar medindo, né, eu vou estar integrando t de menos infinito a mais infinito, eu estou medindo essa função f só nos extremos, então essa função f não está interessando no setor intermediário, então ela não vai alterar as equações de Euler-Lagrange. Da mesma forma também, se eu acrescentar aqui a divergência de uma função g, né, pelo teorema de Gauss, né, a integral da divergência no espaço todo, que é o fluxo desse vetor nas fronteiras do espaço. Então também eu vou estar pegando esse g só nas fronteiras do espaço. Então, quer dizer, estou só fazendo a generalização daquilo que a gente sabe das equações do sistema lagrangiano unidimensional. E uma densidade de lagrangiano no espaço-tempo, né, ela é a mesma, quer dizer, a dinâmica do sistema é a mesma se esse lagrangiano difere. Se esse primeiro lagrangiano difere do segundo, pelo acréscimo de uma derivada do tempo ou pelo acréscimo de uma função que seja divergência. Então, o primeiro exercício de limpeza que a gente tem que fazer é saber se, por exemplo, será que todos esses termos são independentes? Ou será que, de repente, um termo é o outro mais um termo que a gente chama de superfície, que vai medir apenas, né, os detalhes na superfície do espaço-tempo e não no interior, onde a dinâmica do sistema se processa. Então, a gente vai olhar. Aí, o primeiro exercício de limpeza é ver se todos esses termos realmente são independentes.
Então, esse termo aqui, ele é φ ponto, ele não tem cruzamento com nada, é um termo diagonal. Um termo, esse termo aqui, por exemplo, φ ponto com divergência de A. Eu tenho um termo de φ, ó, aqui eu tenho, será que esse termo, não sei, olhando se esse termo tem gradiente, então tem um gradiente de φ que eu posso jogar para cá e com essa derivada. Bom, outra coisa que vocês estão imaginando é o seguinte, se eu tiver um termo desse tipo dentro de uma densidade lagrangiana, só para relembrar vocês também, se eu tivesse um termo desse tipo φ ponto, gradiente de φ escalar A. Imagina que eu tenho esse termo. Então, isso aqui é gradiente de φ escalar A. Então, esse termo aqui é derivada na componente do φ vezes a iésima componente do A. Então, esse termo aqui é isso aqui. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo a derivada desse produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Então, eu desconto aqui menos o primeiro derivada do segundo. DI do AI é divergência do A. Isso aqui é uma identidade. Isso aqui é idêntico a isso. Mas, isso aqui, ó, isso aqui nada mais é do que o gradiente de φA. Então, esse termo aqui, ó, é um termo de superfície. Então, esse termo aqui, para efeito de Lagrangiano, eu posso desprezar. Então, ó, estou vendo que esse termo aqui, na verdade, é igual a esse termo. Para efeito de Lagrangiano e de dinâmica, o que eu fiz? Eu joguei essa derivada para cá, virou divergência de A. Fiz uma integração por parte, foi isso que eu fiz. Então, a gente tem que fazer esse tipo de jogo aqui para saber se esses termos são todos independentes. Então, usar o teorema de Gauss, né, para poder saber se realmente um termo não difere do outro simplesmente por um termo de superfície. Senão, eles vão dar a mesma coisa, eu não preciso escrever os dois termos. Esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ó, ele tem A com rotacional de A. Então, esse termo aqui é A com A. Eu não tenho muito como fugir dele, mas esse termo aqui está meio incriminado. Esse termo aqui tem alguma semelhança com esse termo aqui. Vamos dar uma olhadinha só nisso aqui. Por exemplo, vamos tirar esse termo aqui, o termo em A. O termo em A, o que ele é? Ele é φ ponto DI aí. Que eu posso escrever assim, DI de φ ponto aí menos DI do φ ponto aí. Então, esse termo aqui era isso aqui, aí eu, para esse termo que está aqui, eu posso pensar na derivada desse produto e subtrair esse termo. Eu criei uma identidade aqui. Esse termo aqui está claro para mim. Esse termo aqui, ó, isso aqui é uma divergência. Esse termo aqui está medido. Então, isso aqui é a divergência de φ ponto A. Então, esse termo é o teorema de Gauss. Esse termo está descartado da dinâmica, que ele é um termo puramente superfície. Tudo isso está dentro do integral do dt de 3x. Esse termo é um termo de superfície. Então, esse termo, para efeito de equação de campo, para efeito de dinâmica do sistema que é no interior do volume, esse termo é igual a esse. Claro, eu estou desprezando contribuição de campo que caia, que não seja o zero, estou supondo que os campos, como o sistema é livre, estou supondo que os campos caem a zero no infinito. Então, está aqui, tem esse termo aqui. Agora, esse termo aqui, o que ele é? Ele é menos ddt, posso trocar essas derivadas, é menos ddt do gradiente do φ vezes o AI. Esse termo aqui. Vou fazer a mesma coisa para a derivada do θ. Isso aqui é menos ddt do DI do φ vezes o AI. Vou derivar isso aqui no tempo, dá. O primeiro termo é esse aqui. Aí eu tenho que somar agora aqui esse termo DI do φ, aí ponto. Né? O termo que eu tenho é esse. Então, eu transformei esse termo nesse. Mas aí as duas derivadas ficaram concentradas no φ. Eu agora estou redistribuindo as derivadas. O que eu fiz? Joguei essa derivada temporal do todo. Então, isso aqui agora, do ponto de vista do tempo, é um integral, é um termo de superfície. É uma derivada total.
E aí eu fiquei com esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, é o gradiente de φ vezes o ponto. Então esses dois termos não são independentes. O conteúdo desse termo é o conteúdo do primeiro, desse termo aqui, a menos de uma derivada, de duas derivadas. Eu desprezei duas vezes integrar dois termos de superfície. Então, do ponto de vista da análise das equações de movimento, eu posso esquecer esse termo dele. Ele é irrelevante. Toda a informação dele já está contida no primeiro termo, para efeito de equação de movimento, tá certo? Então, já que eu chamei esse cara, então vamos chamar esse cara aqui de B. Então agora quem está anotando o curso aí, ó, vou tirar uma linha daqui para não ficar B, belinha, já que eu cancelei o efeito do B, né? Então todo o efeito do B está dentro do A. Então vou chamar esse cara aqui de belinho, vou passar a chamar esse belinho de passar. Agora, esse termo aqui tem um gradiente de φ, tem um rotacional de A. Tá? Não tem nada para... será que eu poderia? Não, mas ele não tem derivada temporal. Eu posso jogar. Tem φ A, esse aqui tem φ A, esse aqui tem φ ponto. Então eu não posso fazer nada com ele. Aquele ali tem 2A. Então, eu acho que do ponto de vista da equivalência de termos, eu só tenho isso aí agora. Tá certo? Então, beleza. Então a gente já viu. Eu não estou preocupado, vocês poderiam colocar uma questão assim, de quem já viu algumas coisas, está um pouquinho mais avançado, professor, mas o senhor não está se preocupando com a simetria de Gauge. Por que essa Lagrangiana não deveria ser invariante de calibre? Porque eu posso trabalhar com situações em que a invariância de calibre foi quebrada. Por exemplo, num supercondutor, né, quando há a transição de fase da fase condutora para a fase supercondutora, na fase supercondutora, o fóton se torna, tem efeito mais, né? Tem um comprimento mínimo, né? Um comprimento máximo de penetração, o fluxo magnético é expelido, então eu tenho invariância de Gauge quebrada. Então eu posso trabalhar com situações também em que eu não tenha a simetria de calibre. Tenho eletromagnetismo, tenho conservação da carga, mas não tenho simetria de calibre. Isso é exatamente o caso que acontece dentro do efeito, quando tem efeito mais no supercondutor. Está na fase em que o campo de Maxwell se torna o campo de Proctor. Então eu estou abrindo mão desse campo de calibre para poder contemplar uma situação mais geral. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Eu tenho dois campos. Tá? Tem o campo φ e tem o campo A. Então vamos fazer variações. Né? Como é que eu tiro as equações de Euler-Lagrange ou as equações de campo de um sistema? A gente tira as equações fazendo variações arbitrárias nos campos, né, e impondo o princípio variacional. O princípio variacional diz para nós que quando eu vario, né, com relação a um certo campo, né, 3x, né, então se eu tiver uma variação do meu Lagrangiano induzida por uma variação do campo φ, por exemplo, eu faço uma variação arbitrária do φ, do campo φ. E aí isso induz uma variação do Lagrangiano. Essa variação, a dinâmica do sistema acontece quando a ação é extremizada. Na verdade, a ação é mínima. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma variação arbitrária em relação a φ. A gente faz uma variação arbitrária em relação a φ. No nosso ΔL, ele vai ser uma estrutura aqui, vezes o ΔΦ. E aí vai dizer, isso aqui tem que ser zero para variações arbitrárias. E isso aqui para nós é justamente a equação de movimento. Então, é aqui que está a equação de movimento, a equação de campo para nós, né? Então, a equação de campo sai do princípio de variação. Então, vamos fazer uma variação arbitrária em relação a φ. Então, uma tarefa que já pode ficar aqui, para quem quiser já preparar, já é escrever isso em duas dimensões espaciais. A primeira tarefa que já pode sair aqui é como em duas dimensões espaciais o rotacional do ar é um escalar, eu já poderia ter um termo desse tipo, φ ponto rotacional de ar. Isso está proibido em três dimensões, porque isso é um escalar e isso é um vetor, então isso aqui é um vetor, não pode descrever uma densidade de energia. Isso não está proibido em duas dimensões, porque o rotacional de ar em duas dimensões é um pseudo-escalar. Então, vocês vão ter mais termos aqui, para poder contemplar esses termos. E uma outra coisa que vocês têm uma riqueza a mais,
em 2 dimensões espaciais, que é a presença dos duais. Então, esse negócio vai ficar na mão. Eu diminuo a dimensão, mas as possibilidades que o Lagrangiano aumenta. Então, a tarefa seria buscar escrever, né, quer dizer, o L mais completo possível. 1 mais 2. Dentro dessa premissa de que eu quero quadrático nos campos, e todos os campos dependendo do máximo de uma primeira derivada. Se tem inversão do eletromagnetismo, em campos que dependem de mais derivadas, que são as chamadas versões de Podolsky. A gente pode ter posso medir também a derivada segunda do potencial. Poderia medir não só a dependência na derivada primeira, mas a dependência na derivada segunda. Isso aí dá uma equação dá um eletromagnetismo diferente, é um eletromagnetismo blindado. A interação eletromagnética tem um alcance muito mais reduzido se eu introduzir termos de derivada superior. Porque se eu introduzir termos de derivada superior, eu vou estar introduzindo um termo de frequência mais alta. Um termo de derivada segunda, né, quando eu pego um φ ponto, se eu vou para o espaço de Fourier, isso aqui é ômega 2 vezes a transformada de Fourier, né, ao quadrado. Então, no espaço de Fourier, quer dizer, termos de derivada ao quadrado são termos de frequência ao quadrado. Se eu agora coloco um termo de derivada segunda ao quadrado, isso aqui, cada derivada me dá um ômega, então isso aqui vai ser um termo de ômega 4. Então, no limite de altas frequências, esses termos dominam. Então, se eu tiver um eletromagnetismo com derivadas mais altas também, eu posso ter relações de dispersão diferente. No limite de altas frequências, todos os termos de derivadas mais altas vão dominar. Então, os termos de Maxwell vão ser menos relevantes. Esse termo aqui é tipo Maxwell, né? Mas quando eu colocar esse termo aqui, ele é mais forte do que Maxwell. Então, eu estou eliminando essa possibilidade de termos de derivadas superiores. Se eu tenho mais frequência, então vocês observam que a função de Green deve ser mais reduzida. O potencial deve, né? Se o campo vibra muito com uma frequência lá muito alta, né? Então a frequência tem que ser muito grande, né? Para frequências muito altas, isso significa que eu vou cortar a dependência espacial do campo, porque a função de Green ela é justamente a medida do potencial. Quanto mais alta for a potência, menor é a função de Green. A função de Green é o inverso do Lagrangiano. Então eu vou trazer uma frequência para o denominador. Se eu aumento a frequência no denominador, eu vou estar diminuindo o potencial. Então nós estamos eliminando essa possibilidade também. Então o primeiro exercício que eu vou fazer até agora às 8 horas, né? Depois a gente completa a tarefa na próxima aula. O próximo exercício então vai ser, vamos fazer a variação disso tudo aí, vamos variar arbitrariamente com essa. Então esse termo aqui, termo em alfa, o que vai ser para nós? Então, o termo quadrado, isso aí depende, isso aí é DDT de φ, DDT de φ. Então, esse termo aí, a variação do quadrado é 2 vezes alfa φ ponto, vezes a variação do φ ponto, ou seja, vezes DDT do delta φ. Seria isso aqui, né? Vezes o delta φ ponto. A variação varia só a forma funcional do campo. Então, a variação da derivada é a derivada, a variação da derivada do campo. Então, variando só, esse φ vai em φ mais delta φ, então isso aqui é a mesma coisa que DDT do delta φ. Então, esse termo aqui é DDT do delta φ. Mas a gente sabe que pelo princípio variacional eu tenho que isolar o delta φ, eu tenho que ter o delta φ puro. O delta φ aqui está sujeito a uma derivada. Então tem que pensar que esse termo aqui ele é DDT de 2 alfa φ ponto delta φ menos 2 alfa φ 2 pontos delta φ. Certo? A derivada que eu escrevo esse termo aqui dessa forma para limpar o delta φ. E depois retorno a derivada aqui para limpar o delta φ. Então eu cheguei onde eu queria. Mas a diferença entre esse termo e esse termo é um termo de superfície também. Então na prática o que eu estou fazendo? Eu joguei essa derivada para cá, produzo uma derivada segunda, troca o sinal, porque eu troco o sinal apenas porque eu fiz apenas uma integração por partes. Então, quando eu fizer a variação delta φ, eu vou colocar assim, a variação devida a φ induzida no L, a variação do L devido a variar o φ, vai ser aquele termo lá, vai ficar menos 2 alfa φ
φ dois pontos, delta φ. Já limpei esse delta φ. Aqui não tem φ. Aqui tem φ. De novo, derivada do quadrado, variação do quadrado. Então isso aqui vai ficar 2 gama, gradiente de φ, que é o d φ, e a variação do gradiente de φ, que é o gradiente de variação de φ. De novo a mesma coisa, só que eu posso escrever, né, como sendo di de φ delta φ. Eu quero limpar isso aqui. Então eu boto isso aqui dessa forma. Derivada desse aqui vezes a derivada desse aqui. Esse termo aqui. Menos agora essas duas derivadas aqui. Menos um Laplaciano atuando. Φ vezes delta. Então, de novo, fazendo a variação, fazendo uma integração por partes, abandonando o termo de superfície, aquele termo lá vira menos 2 gama Laplaciano de φ. Foi a variação do termo do gradiente ao quadrado. Depois esse termo aqui é A, esse termo aqui é A, esse termo aqui tem φ. Então vamos lá. Então esse termo é simples, né? Ele vai ficar um A delta ddt do delta φ vezes a divergência lá. Então, de novo, tem que limpar esse cara. Nós já entendemos o mecanismo. Para limpar esse cara aqui, basicamente, eu tenho que fazer trazer essa derivada temporal para cá. E aí, com isso, eu estou desprezando um termo de superfície. Mas cada derivada que eu trago, eu troco de sinal. Então, o mecanismo é esse. Cada derivada, se eu tivesse duas derivadas, eu trocaria de sinal 2 vezes. Hein? Como o termo é quadrático, a única chance dessa derivada é vir para cá. E aí, eu desprezo o termo de superfície. E o sinal menos aparece na hora que eu desconto. Então, esse termo aqui, ele vai produzir menos A menos A ddt, ou divergência, vou colocar assim, divergência, o A ponto, a derivada temporal passa para o A, e me limpa aqui o delta. Depois, o outro termo não tem. Esse termo aqui tem um gradiente e um rotacional. Vamos lá. Esse termo aqui, quando eu variar o φ, ele vai ser... Bom, então, o que é esse termo para nós? O que é o gradiente de φ? É a derivada I do campo φ. E aí, isso, como é um produto escalar, eu tenho que pegar a iésima componente do rotacional, que é epsilon i j kappa dj kappa. Estou escrevendo esse termo nas suas componentes vetoriais. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a variação aqui. Então, você vai ter um delta φ. E aí o nosso esquema vai ser o de sempre. Tem que limpar essa variação. O que eu faço? Limpo jogando uma derivada para cá. Mas quando eu jogo uma derivada para cá, ela troca de sinal. Beleza. Só que isso aqui é antissimétrico em J. Isso aqui é simétrico em J. Esse termo aqui é identicamente assim. Por que esse termo não contribuiu para a equação de movimento? Esse termo não está dando a equação de movimento. Então ele deve ser uma derivada total. Ele deve estar numa categoria que nós não entendemos. Vamos dar uma olhada nesse termo. Quem é esse termo? Vamos olhar esse termo assim, direto. Quem é ele? Ele é di, φ, epsilon, ij kappa, dj kappa. Vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Ele é di de φ, epsilon, ij kappa, dj kappa. Menos φ, epsilon, ij kappa, di, dj kappa. Então, esse termo aqui é zero. Isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico. E esse termo aqui é uma derivada, é uma divergência. O que é esse termo aqui? Esse termo aqui nada mais é do que a divergência de φ vezes o rotacional de A.
É isso que é esse termo real. Divergência desse vetor todo aqui. Mas quem é esse vetor que está ali dentro? É o escalar. E quem é isso aqui? Isso aqui é o rotacional de A. Então a divergência de φ rotacional de A é esse termo. Isso aqui é um termo de divergência. Então, esse termo não precisava nem ter sido escrito. Ele foi redundante. A gente não precisa nem trabalhar mais. Então esse termo aqui está fora da jogada desde o início, porque ele é um termo de divergência. Na verdade, aparentemente não dá na vista, porque ele é uma divergência. Aí eu vou variar aqui o φ, então vai produzir um termo que vai ser menos 2 φ delta φ. E depois esse termo aqui que vai ser mais zeta ou delta φ. Certo? Então a gente consegue fatorar um delta φ em todos esses termos. Então, pelo princípio variacional, como isso aí tem que ser zero para variações arbitrárias de φ, né, tanto melhor que esse colchete aqui, esse colchete, né, seja zero. Então, como aqui tem um menos, aqui tem um menos. Então, a gente pode já, no fundo, multiplicar tudo isso aí, sei lá, vai ficar 2α. Então, a equação de campo do φ, então o φ vai obedecer a essa equação de campo aqui. 2α, φ dois pontos, mais 2 gama laplaciano de φ, mais A, mais A, ddt da divergência de A, mais 2 π menos zeta ρ igual a zero. Multiplicando tudo por menos 1. Fica mais, menos. Então eu posso passar isso aqui para cá. Observem aqui, ó. Laplaciano de φ é divergência do gradiente de φ. Aqui eu tenho a divergência do dA dt. Posso escrever esse termo que é melhor assim. Divergência do dA dt. Esses dois termos aqui, ó, eu posso, na verdade, botar assim, ó, divergência de 2 gama gradiente de φ mais A derivada temporal do A. Olha aqui, o cheirinho de campo elétrico aqui, ó. Então, se o alfa for zero, se o zeta for zero, se o 2 gama for menos 1 e o A for menos 1, eu tenho divergência de E o zeta for 1 sobre o ε0, eu tenho divergência de E igual a 1 sobre ε0. Então eu estou tirando já, mexendo, quer dizer, eu vou poder modelar vários tipos de eletromagnetismo. Mexendo com essas constantes, né, eu posso ter, se eu quiser, por exemplo, descrever um supercondutor, ter o efeito Meissner, é só não colocar isso aqui igual a zero. Eu deixo esse terminho aqui, ele vai ser crucial para poder dar a penetração do campo magnético. Então a gente sabe o que eu estou querendo fazer com vocês, a gente escreveu todas as possibilidades, e agora a gente vai ver que um caso particular, particularíssimo, são as equações de Maxwell. Então agora eu não fiz as equações para o B. Então
fazer depois. Então eu vou deixar para a próxima aula a gente fazer o princípio variacional. Vamos variar tudo isso aí em relação ao ar. Mas se alguém puder tomar nota e guardar para mim, né, para a gente partir daqui, então eu vou precisar partir daqui desse quadro aqui, já jogando fora esse termo, ignorando esse termo, e ignorando esse termo. Então o nosso problema começa aqui. E aí, tendo feito a variação em relação aqui, a gente, quem quiser fazer, claro, a tarefa em casa faz a variação em relação a A, já pode trazer também as equações do campo A, que vai ser, isso aqui está dando o quê? Está dando a equação de Gauss, né, do campo elétrico. Quer dizer, a equação de Gauss do campo elétrico está aqui. Quando eu variar em relação a A, eu devo estar obtendo a equação de Ampère-Maxwell do campo magnético. As duas outras equações, Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo, eu não vou derivar do lagrangiano, porque elas são equações estruturais, elas são equações que dependem só da relação entre campo e potencial. Para nós, isso aqui, nós estamos mantendo. Então, daqui sai rotacional de E igual a menos dB dt, e daqui sai a divergência de V, é igual a zero. Então, não vou me preocupar com essas duas equações típicas homogêneas. No princípio variacional, eu vou estar tirando justamente as equações que não são as equações estruturais, que não são as equações homogêneas. São as equações que, inclusive, podem estar medindo o acoplamento do sistema com algum outro sistema, fonte, né? Fonte sistema. Então, tá. Então, usando a mesma argumentação, na próxima aula a gente vai fazer a variação em relação a A e vai começar a ver como é que eu posso tirar diferentes, né, equações tipo Maxwell. E aí, a tarefa, né, seria vocês já pensarem na situação mais geral possível em uma das duas dimensões. Porque aí a gente já vai estar levando em conta que o rotacional de A é um vetor, se é escalar, então eu posso ter uma interferência do rotacional de A aqui, posso, né, inclusive, introduzir também os duais, que estão presentes, né, em duas dimensões espaciais. Aqui não. Aqui eu não tenho condição, porque o dual de um vetor é uma matriz. Então, mas em duas dimensões eu posso, né? Em duas dimensões eu poderia construir, se pegar alguma coisa do tipo A, né? Será que eu posso construir uma coisa do tipo? Quer dizer, A escalar, A dual, não. Mas alguma coisa desse tipo. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o rotacional de A, que é um escalar, e fizer com o A dual, ponto, então isso aqui não está presente em três dimensões nunca, mas pode estar presente em duas dimensões. Então, em duas dimensões, vocês vão ter uma variedade maior de termos para compor a densidade lagrangiana, tá certo? Então, isso aí fica como tarefa à parte. E aí, a gente, na próxima aula, trabalha só uma questãozinha só. Na próxima aula, vocês receberam o e-mail falando do curso de meio, né? Então, próxima aula, como o professor Edgar vai estar aqui e ele vai dar as aulas sempre de 4 às 6, quem for fazer o curso de meio está liberado, e quem não for fazer também, eu vou liberar, porque inclusive ele vai precisar usar essa sala. Então, na próxima semana eu vou começar a minha aula às 6 horas, tá? De 4 às 6, no curso de computação algébrica do Edgar. Se ele precisar estender a aula dele, quem estiver fazendo o curso dele fica, não tem problema, e eu pego vocês de 6 às 8 numa outra sala, ou ele muda de sala porque tem menos gente, e a gente continua. Aí, mas de qualquer maneira, a aula que eu der semana que vem vai estar gravada, vocês não estando aqui, não tem problema não, certo? Mas vai ser 4 horas também? A dele, não, a minha vai ser de 6 às 8. Eu vou dar de 6 às 8 porque tem gente que está aqui que está inscrita lá. Não, eu entendi, eu achei que talvez você fosse pegar de 6 às 10. Não, vou ideia nem de 6. Eu não me importo não, mas aí vai ser sacanagem quem fez de 4 às 10. Eu não, 6 às 10 até um horário melhor, a gente concentra muito mais, né? Tem menos barulho, menos confusão, né? Talvez eu precisei dar uma aula aqui de 11 às 2 da manhã. Tá gravando? Grava. Então quem não veio pode dormir, ninguém vai sair prejudicado. E aí, pô, a aula rende pra caramba, cara. Você tá cesão, né? Essa hora da noite assim. Boa ideia, eu vou pensar na. Mas não vai ser dessa vez, não, porque vai ser um serão física. Oi? Eu ia pensar de 2 às 6, de 6 às. Não, porque vocês moram em Niterói, cara. Não, chega. Não, 6 às 10 é complicado, porque muita gente mora longe, né? Mas se for o caso, a gente grava também aula de estúdio, né? Tchau, tá vindo? Tem garantia de aula, né, tchau? Pode ser até de meia-noite às 4, né? Tá bom, gente? Então tá, vocês estão liberados para semana que vem, 6 às 10. 6 às 8. Engatei, desculpa, 6 às 8.